Pessoal, tudo bem? Vamos aqui gravar nossa segunda aula extra do sexto período, que é a nossa aulinha de estabilidade e garantia no emprego, certo? Bom, para começo de conversa, essa aula sobre estabilidade, nós vamos encontrar na doutrina aí diversas nomenclaturas para esse assunto. Vocês vão encontrar, por exemplo, estabilidade definitiva, estabilidade provisória, estabilidade própria, estabilidade imprópria, absoluta, relativa, estabilidade no emprego, garantia de emprego, garantia no emprego, enfim, nós vamos encontrar aí várias formas de chamar esse assunto, né? Várias nomenclaturas para esse assunto, que nada mais é do que uma proteção que o trabalhador obtém para que ele não seja dispensado sem justa causa por motivos discriminatórios, certo? Basicamente, o assunto estabilidade no emprego gira em torno de não discriminação, ok? Especialmente aqui falando sobre a dispensa do empregado, de maneira que os empregados estáveis, eles só podem ser dispensados, só podem ser mandados embora por justa causa, né? Sem justa causa, nesses casos, não será possível. E aí vocês vão ver que a doutrina ela divide aí faz essa dualidade entre estabilidade definitiva e estabilidade provisória, né? No sentido de que aquelas estabilidades definitivas são aquelas que a lei prevê uma estabilidade que aquele empregado vai ter durante toda a sua relação de emprego, até que ele rompa por, sei lá, por qualquer motivo que ele queira, né? Ele pode pedir para sair, ou ele pode vir a falecer, ou ele pode aposentar e não querer trabalhar mais, certo? Mas que não, durante toda a sua relação de emprego, o empregador não poderá mandar esse empregado embora, certo? Já as estabilidades provisórias, elas decorrem de certos fatos, elas decorrem de certas situações, certas causas específicas que a lei traz, e elas são provisórias porque elas só vão durar determinado instante, determinado período de tempo, né? Período de tempo é triste, né? Determinado período. E aí o que acontece? Por exemplo, nós temos uma estabilidade da gestante. A gestante ela fica estável desde a concepção, durante toda a gravidez, até 5 meses depois do parto. Passaram esses 5 meses, ela deixa de ter estabilidade. Por isso a estabilidade dela não é definitiva, é provisória. Já o empregado público concursado, servidor público seletista concursado, esse tem estabilidade definitiva, né? A partir de 3 anos no cargo, ele vai ter estabilidade definitiva prevista na própria Constituição. Então, nós temos essa diferenciação principal entre a estabilidade definitiva, também chamada de própria, também chamada de absoluta, e a estabilidade provisória, também chamada de imprópria ou de relativa, tá? Enquanto a definitiva, ela te coloca numa situação de estabilidade durante toda a sua relação empregatícia, a provisória ela vai estar vinculada a uma determinada causa e a um determinado período, ok? A Mauri Mascara Nascimento, inclusive, ele traz para a gente uma nomenclatura que também pode ser utilizada, que é a garantia de emprego, que diz respeito mais a políticas públicas, né? Que é a garantia que as pessoas tenham emprego, e garantia no emprego, que aí sim diz respeito à estabilidade provisória, aquela que a pessoa só vai alcançar em determinados casos em que a lei trouxer essa previsão e apenas por um determinado período, certo? Bom, Maurício Godinho Delgado ainda na questão de nomenclatura, ele já usa mais a ideia de estabilidade e garantia de formas diferentes, né? Ele fala que estabilidade seria aquela em caráter permanente, enquanto garantia seria aquela apenas em caráter transitório, né? Enfim, como eu disse, na doutrina nós vamos achar muitas nomenclaturas diversas, né? Diferentes de acordo com cada doutrinador. Bom, então vamos conhecer essas estabilidades previstas na lei. Começando pelas estabilidades definitivas, aquelas absolutas, né, que vão se perpetuar por toda a relação de emprego. Como exemplos aqui, nós temos uma estabilidade que é prevista na CLT até hoje. Quem pega a CLT, abre e lê, vai entender que essa estabilidade ainda existe. No entanto, depois que o FGTS depois que o FGTS passou a existir no Brasil enquanto um direito de fundo de garantia, previsto desde a época lá de 1966,
quando ele foi incluído, né, no ordenamento jurídico brasileiro, quando o FGTS ele foi incluído no ordenamento jurídico brasileiro em 66, depois em 88, quando ele se tornou obrigatório para todos os trabalhadores, essa previsão da CLT acabou se tornando obsoleta, ultrapassada, que é a previsão do estável decenal, do artigo 492 da CLT. Nós vamos falar disso, inclusive, quando nós tivermos aula de FGTS. O artigo 492 ele diz: o empregado que contar mais de 10 anos de serviço na mesma empresa não poderá ser despedido senão por motivo de falta grave ou circunstâncias de força maior devidamente comprovadas, né? Então, essa é uma situação que hoje não perdura mais no direito do trabalho, mas nós ainda temos pessoas com direito adquirido, que na época contavam com mais de 10 anos de serviço e que ainda estão vivas, ainda estão trabalhando e que detêm essa estabilidade decenal. Enquanto elas não largarem o emprego ou não cometerem uma falta grave, ou não ocorrer uma força maior, elas não sairão do emprego, não poderão ser mandadas embora sem justa causa, certo? Outro caso que nós temos é o caso do empregado público, aquele concursado. Na forma do artigo 41 da Constituição, o servidor, depois de 3 anos de efetivo exercício, ele se torna estável, né? E aí o empregado concursado, ele também entra nessa estabilidade da Constituição. Não confundam o empregado público com o empregado particular, tá, galera? O empregado público é aquele empregado do ente da administração ou da administração direta como um todo, né, das suas fundações e autarquias. Agora, não é considerado empregado público o empregado de sociedade de economia mista e o empregado de empresa pública, até porque sociedade de economia mista e empresa pública são pessoas jurídicas de direito privado, ok? Então a gente tem aqui como observação, que coloquei para vocês, inclusive toda essa legislação e a jurisprudência, né? O artigo 41 da Constituição: são estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Daí se incluem também os empregados públicos, né, dos entes seletistas. A súmula 390, ela ratifica esse entendimento. O item 1 dela diz: o servidor público seletista da administração direta, autárquica ou fundacional é beneficiário da estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição. Aí no inciso 2, ela excetua a sociedade de economia mista e a empresa pública, já que são pessoas jurídicas de direito privado, né? Empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, ainda que admitido mediante aprovação em concurso público, não é garantida a estabilidade prevista no artigo 41. Então, a esse empregado não é garantida. Só vai ser garantida a estabilidade ao empregado público, que seja aquele empregado concursado para o ente da administração, para o município, ou para a fundação pública do município, ou para uma autarquia do município, do Estado, Distrito Federal, União, né, que seja, mas tem que ser ente da federação, suas autarquias e fundações, e não sociedade de economia mista e empresas públicas, né? Essas não, ok? Lógico, tem aquela exceção das empresas públicas que prestam serviços de primeira necessidade, que não tenham concorrência, como os Correios, né? Ali a gente vai ter exceção e esses empregados vão acabar tendo também a estabilidade. Mas são casos bem raros, muito específicos. A regra tem que ser ou do empregado doente ou empregado das suas autarquias e fundações. Sociedade de economia mista, empresa pública, não. Ok? Bom, temos uma outra situação também, que é a situação prevista no artigo 19 do ADCT, da Constituição Federal. O artigo 19 diz que os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição há pelo menos 5 anos continuados e que não tenham sido admitidos na forma de concurso público, serão considerados estáveis no serviço público. Ou seja, a Constituição de 88. Então, aquele camarada que em 88 já estava com 5 anos contínuos de serviço para a administração pública, ou seja, já trabalhava pelo menos desde 83, esse camarada ganhou de presente aí do ADCT a estabilidade. E é a estabilidade definitiva, porque é a mesma estabilidade que é concedida aos concursados, embora essas pessoas não tenham feito concurso. Beleza? E aí, para finalizar essa estabilidade definitiva,
trago para vocês aqui também a orientação jurisprudencial da seção de dissídios individuais 1 do TST, orientação 364, que fala sobre essa estabilidade de servidor público de fundação regido pela CLT, né? Que também vai ter estabilidade, na forma do artigo 19 do ADCT, que nós acabamos de mencionar. Diz a orientação: fundação instituída por lei e que recebe dotação ou subvenção do poder público para realizar atividades de interesse do Estado, ainda que detenha personalidade jurídica de direito privado, ostenta a natureza de fundação pública. Assim, seus servidores regidos pela CLT são beneficiários da estabilidade excepcional do artigo 19 da DCT. É que, na verdade, galera, fundação ela pode ser pública ou privada. Essa orientação está comentando de algumas fundações privadas que têm uma situação muito específica de ter subvenção do poder público, né? E também são fundações que realizam atividades que são do interesse desse poder público. Então é uma questão muito específica também, mas via de regra, fundações privadas não vão trazer para os seus empregados a estabilidade, apenas as fundações públicas. Essa é apenas uma exceção, ok? Bom, e sobre as estabilidades relativas? Essas daí nós temos mais casos. E aí eu começo com vocês, vou seguir o roteirinho, pela estabilidade relativa do dirigente sindical, né? O dirigente sindical ele é estável e a estabilidade dele é prevista tanto na Constituição quanto na própria CLT. Na Constituição a gente tem o artigo 8º, inciso 8, fala que é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até 1 ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei, ou seja, só pode ser mandado embora por justa causa. O artigo 543, parágrafo 3º, é basicamente a mesma redação, né? Então a gente percebe que o dirigente sindical ele tem desde o registro da candidatura, ele pode nem vir a ganhar, mas ele tem desde o registro da candidatura até 1 ano depois do mandato, né, de estabilidade. Por quê? Porque dirigente sindical é aquele camarada que vai brigar pelos direitos do empregado como nenhum outro empregado briga. Então, para ele poder entrar nessa briga de igual para igual para o empregador, lógico que de igual para igual é difícil, mas para tentar se equilibrar aí com o poder do empregador, o dirigente sindical ele precisa ter costas quentes, né? Já pensou? Você não tem estabilidade nem nada e você vai brigar com o seu empregador, ele vai se irritar com você e vai mandar você embora sem justa causa. Então, para que isso não aconteça, o dirigente sindical ele acaba tendo essa estabilidade, justamente para que ele não seja discriminado em razão de lutar pelos direitos da categoria, certo? Então, o dirigente sindical ele tem essa situação desde o registro de candidatura até 1 ano após o fim do mandato, tá? Esse até 1 ano após o fim do mandato é justamente para aquele ranço poder sair, né? Que o cara ficou brigando. E fica 1 ano, o tempo cura tudo, né? 1 ano depois que acabou o mandato dele, aí sim, o empregador pode mandar ele embora, o empregador já vai estar de cabeça fria, talvez ele nem queira mandar mais, né? E aí, se mandar também, provavelmente não vai ser por um motivo discriminatório, ok? E aí, vejam bem, a situação de dirigente sindical é um pouco curiosa, porque nós temos essa ideia de desde o registro de candidatura, né? E também temos a ideia de que tanto titulares quanto suplentes vão ter direito a essa garantia. E aí, o artigo 543 da CLT, que é o mesmo artigo que fala sobre a estabilidade desse dirigente, no parágrafo 5º, ele tem uma regrinha. E esse parágrafo 5º ele diz o seguinte: para os fins deste artigo, a entidade sindical vai comunicar por escrito à empresa, dentro de 24 horas, o dia e a hora do registro da candidatura. Óbvio, né, pessoal? Como é que a empresa vai saber que o camarada se candidatou no sindicato? O sindicato tem que informar a empresa. E para isso, o sindicato tem o prazo de 24 horas. Ou seja, eu sou empregado, me registrei lá no sindicato, o sindicato tem 24 horas para avisar a empresa. Por quê? Porque se o sindicato demorar mais do que 24 horas e eu for mandado embora, a empresa vai dizer o quê? Olha, eu não mandei ele embora por discriminação, mandei ele embora porque eu nem sabia que ele tinha registrado candidatura, certo? Então, se o sindicato observar o prazo de 24 horas, beleza, né? Eu fui mandado embora, me registrei hoje. Daí, 10 horas eu sou mandado embora. O sindicato ainda não mandou o comunicado para a empresa. Está dentro do prazo de 24 horas. Se eu comprovar
que eu me registrei, ou seja, se o sindicato informar dentro dessas 24 horas que eu me registrei, a empresa vai ter que voltar atrás e me readmitir. A partir dali, ela não pode me mandar embora até a eleição, ou, se eu ganhar, até 1 ano após o fim do meu mandato. Ok? Então, a gente tem, inclusive, a súmula 369 do TST para assegurar esse direito. Ela diz, o item 1 da súmula diz: é assegurada a estabilidade provisória ao empregado dirigente sindical, ainda que a comunicação do registro da candidatura ou da eleição e posse, até porque 24 horas é o prazo para todas as comunicações, né? Registro, foi eleito, tem 24 horas. Tomou posse, tem 24 horas. Acabou, né? Não vai mais continuar, tem 24 horas, né? Seja realizado fora do prazo do artigo 543, parágrafo 5º, desde que a ciência ao empregador, por qualquer meio, ocorra na vigência do contrato de trabalho, certo? Então, se você foi mandado embora porque o empregador não sabia que você era dirigente sindical, não sabia que você tinha registrado, não sabia que você tinha sido eleito, tomado posse, por falha sindical, bom, se ele não sabia e não foi avisado em 24 horas, ele não vai voltar atrás. A culpa vai ser do sindicato, você vai se virar com perdas e danos para cima do sindicato. Agora, se o sindicato cumprir com a obrigação dele e informar dentro das 24 horas que você se registrou, que você foi eleito, que você tomou posse, aí o empregador vai ter que voltar atrás, né? Se ele mandou você embora, ele vai ter que voltar atrás e te readmitir. Ok? Outra situação interessante do sindicato é o caso da categoria diferenciada. Por quê? A ideia da estabilidade do dirigente sindical é que esse dirigente vai brigar pela categoria. E nessa briga ele pode, na maioria das vezes ele vai conseguir fazer isso, né? Arrumar alguns entraves para o empregador. Vai dar problema. Porque ele vai brigar por uma coisa que o empregador não quer. Ele vai querer salários mais altos. O empregador não quer pagar mais salário. Ele vai querer melhores condições de trabalho no sentido de, sei lá, menos tempo. O empregador não quer que os empregados trabalhem menos tempo. Então, muitas vezes, nós temos rusgas que são criadas, por isso a estabilidade é tão importante. Agora, se eu sou sindicalizado em um sindicato que nem é daquela base territorial, ou eu sou sindicalizado por um sindicato que nem é a minha efetiva função naquele empregador, aí eu não tenho estabilidade, né? O inciso 3, o item 3 aqui da súmula 369, ele diz: o empregado de categoria diferenciada, eleito dirigente sindical, só goza de estabilidade se exercer na empresa atividade pertinente à categoria profissional do sindicato para o qual foi eleito dirigente. Ou seja, vamos supor que eu tenha 2 empregos. Eu sou engenheiro de construção civil numa empresa de construção civil, mas eu formei em 2 faculdades. Eu sou advogado, e essa empresa, em outra empresa, sou advogado empregado, né? E aí eu consigo ser eleito dirigente sindical da categoria dos advogados. A empresa da construção civil que me contratou não tem nada com isso, porque lá eu não sou advogado, lá eu sou engenheiro. Então eu não posso usar da prerrogativa de dizer assim: empresa da construção civil, você não pode me mandar embora porque eu sou sindicalizado pelos advogados. Para eu ter a estabilidade, eu tenho que dizer: olha, você não pode me mandar embora porque eu sou dirigente sindical da categoria dos engenheiros da construção civil. Certo? É isso que esse item 3 traz aqui para a gente. É muito comum isso acontecer? Nem tanto, né? É mais raro. Mas acontece, a pessoa pode ter mais de uma profissão, ser sindicalizada em relação a uma delas e não em relação a outra, né? E aí ele é dirigente em relação a uma e não em relação a outra. Daí ele só vai ter a estabilidade naquela empresa na qual ele exerce a função para a qual ele foi eleito o dirigente sindical, certo? Naquela categoria. Bom, como eu falei até agora, a gente também sabe que essa ideia da estabilidade é para evitar discriminação. Então, se eu já fui mandado embora, estou cumprindo o aviso prévio e resolvo me registrar a dirigente sindical, né, para o pleito, vou registrar minha candidatura, isso não faz com que o empregador seja obrigado a me retornar para o emprego. Até porque quando ele me mandou embora, eu nem estava registrado, nem era dirigente. Né? Então, isso parece até meio óbvio, né? Mas já houve bastante discussão sobre isso. E a súmula 369, no item 5, colocou uma pá de cal sobre isso e traz o seguinte: o registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical durante o período do aviso prévio, ainda que indenizado,
não lhe assegura a estabilidade, visto que inaplicável a regra do parágrafo 3º neste caso. Tá? Por quê? Porque neste caso, se você se registrou para candidatura no aviso prévio, obviamente você não foi mandado embora por discriminação. Você já tinha sido mandado embora antes. Né? O empregador não tem como prever o futuro e saber que você vai se registrar em algum momento. Ok? Bom, ainda tem mais duas questõezinhas, né, sobre estabilidade aqui do dirigente sindical. Uma delas já rendeu até uma DPF, porque é o seguinte, o artigo 522 da CLT, ele limita a 7, no máximo 7, dirigentes sindicais por sindicato. Tá? Ele diz lá no mínimo 3, no máximo 7 dirigentes. 7 titulares e 7 suplentes, no caso, seriam. Né? E aí o que acontece? A Constituição diz que a administração do sindicato vai ser feita de maneira autônoma, independente. A lei não pode, né? O Estado não pode interferir nessa questão sindical. A gente tem a liberdade sindical no Brasil. Não é plena, mas a gente tem uma certa liberdade sindical. E pela Constituição, o sindicato ele é livre para se autorregulamentar, para se auto-administrar. Então, a partir do momento que a CLT coloca esse limite, isso daí, em tese, seria inconstitucional. Porém, mesmo reconhecendo que isso possa ser inconstitucional, o TST ele tem que colocar um limite nessa estabilidade do dirigente sindical. Porque senão, vocês já pensaram no seguinte, eu crio um sindicato com 50 empregados, todos 50 são dirigentes sindicais. Né? Eu posso fazer do jeito que eu quiser. Então quer dizer o quê? Meu empregador não vai poder mandar embora nenhum dos empregados. Né? Então, assim, para evitar esse tipo de confusão, e como a gente não tem um número objetivo, o TST escolheu esse número que estava na CLT, antes da Constituição mesmo, que é o número de 7 titulares e 7 suplentes. Ou seja, se você quiser ter 50 dirigentes sindicais, tenha. Porém, só 7 titulares e 7 suplentes desses 50 serão reconhecidamente estáveis. Tá? Então, há limite nessa estabilidade, né? Há limite numérico. A estabilidade ela vai alcançar os 7 primeiros mais votados dos dirigentes sindicais e os 7 suplentes. Ok? Então, independente de quantos dirigentes o sindicato queira ter no seu estatuto. Isso, inclusive, está no item 2 da súmula 369. Diz assim, o artigo 522 da CLT foi recepcionado pela Constituição. Fica limitada, assim, a estabilidade a que alude o 543, parágrafo 3º da CLT, a 7 dirigentes sindicais e igual número de suplentes. Ou seja, a estabilidade fica 7 titulares e 7 suplentes. A DPF que eu comentei, inclusive, foi julgada improcedente e o STF reconheceu válida essa previsão aqui do item 2 da súmula 369, certo? E ainda temos mais um probleminha que deu nessa questão da estabilidade sindical ao longo do tempo, que foi a questão dos delegados sindicais. Tem sindicatos que são muito grandes e aí eles têm toda uma estrutura de funcionamento e muitas vezes esse número de 7 dirigentes é muito pequeno para que haja realmente uma luta pela categoria. Daí existem os delegados sindicais. Porém, esses delegados eles recebem a delegação, né, para poder lutar pela categoria, porém eles não são efetivamente dirigentes. Daí o TST não reconhece ao delegado sindical a estabilidade, até porque a lei fala dirigente e não delegado. Tá? Então a gente tem a orientação 369 da seção de dissídios individuais 1, da subseção de dissídios individuais 1 do TST, que traz para a gente a seguinte redação. O delegado sindical não é beneficiário de estabilidade provisória previsto no artigo 8º, inciso 8 da Constituição, a qual é dirigida exclusivamente àqueles que exercem ou ocupem cargos de direção nos sindicatos, submetidos a processo eletivo. Né? Até porque também os delegados sindicais não necessariamente vão ser eleitos. Ok? Bom, para a gente finalizar o assunto, né, trago para vocês a hipótese de o dirigente sindical ser transferido, né, para um local que seja que ultrapasse o limite da base territorial. Se isso acontecer, ou seja, se a base territorial do meu sindicato é Linhares e eu sou transferido para Colatina, eu perco a minha estabilidade. Né?
Agora, obviamente, eu não posso ser obrigado a participar dessa transferência. Ela só vai acontecer se eu pedir, tá? Ou se eu concordar com ela expressamente. Se eu não concordar, se eu não pedir, eu não posso ser transferido. Agora, uma vez que eu concorde, uma vez que eu peça e seja realmente transferido, eu vou perder a estabilidade. Isso está previsto, inclusive, no parágrafo 1º do artigo 543 da CLT. Tá? O empregado eleito para cargo de administração sindical, representação profissional, inclusive junto a órgão de deliberação coletiva, não poderá ser impedido do exercício de suas funções, nem transferido para lugar ou mister que lhe dificulte ou torne impossível o desempenho de suas atribuições sindicais. Vejam que é bem protecionista mesmo, né, para não haver discriminação. Agora, olha o parágrafo 1º. O empregado perderá o mandato se a transferência for por ele solicitada ou voluntariamente aceita. Ok? Então, se ele se transfere para um local além do limite da base territorial do sindicato, ele vai poder até continuar sendo dirigente sindical, mas ele vai perder a estabilidade. Ok? Bom, outra estabilidade provisória que a gente tem também é a estabilidade dos membros da CIPA. O que seria a CIPA? A CIPA está prevista na CLT, tá? É a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Ela está prevista na CLT ali nos artigos 163 e seguintes, se eu não me engano. E aí, essa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ela, como o próprio nome diz, ela é uma comissão que vai lutar ali junto ao empregador, né, para que haja uma implementação de políticas de prevenção de acidentes. Né? E essa comissão ela é formada por membros designados pelo empregador e também por membros eleitos pelos empregados. Certo? Nesse caso, quando nós temos os membros eleitos pelos empregados, eles nem precisam ser sindicalizados, não. É independente de sindicato. Porém, esses membros eleitos pelos empregados, eles vão lutar por melhores condições de trabalho com relação à segurança do trabalho. Por isso, eles também vão ser, de certa forma, dependendo da situação, eles vão acabar sendo uma pedra no sapato, vamos dizer assim, do empregador. Então, para que ele possa lutar sem nenhuma amarra, a estabilidade foi a ele concedida pela CLT. Tá? Essa estabilidade ela vai também acontecer na mesma forma que acontece no caso dos dirigentes sindicais, né? Vai aí alcançar titulares e suplentes, né? Tanto titulares quanto suplentes, e nós vamos ter aqui uma situação curiosa, que o presidente da CIPA sempre vai ser um dos designados pelo empregador, certo? Enquanto o vice-presidente sempre será eleito pelos empregados. Portanto, muitas vezes a gente tem até questões de pegadinha que a gente encontra por aí, que em vez de falar ele vai falar assim, o empregado da CIPA é estável, né? Não, que empregado da CIPA é estável? Esse empregado foi designado pelo empregador ou foi votado pelos empregados? Somente o que foi votado pelos empregados que é estável. Às vezes a pessoa escreve assim também, o presidente da CIPA é estável? Não, o presidente da CIPA jamais será estável, porque ele é designado pelo empregador. O estável é o vice-presidente da CIPA, porque o vice-presidente da CIPA é eleito pelos empregados, certo? Enfim, o artigo 165 da CLT traz para a gente os titulares de representação dos empregados nas CIPAs não poderão sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundarem motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. Então, é uma estabilidade também que é dada ao cipeiro, que é o nome que é utilizado aí para o empregado membro de CIPA. Ok? Outra estabilidade que a gente tem na lei também, e aqui até mesmo no ADCT a gente vê essa estabilidade, é a estabilidade da gestante. A estabilidade da gestante, ela vai desde a concepção até 5 meses após o parto. O que seria a concepção? Concepção é quando o gameta masculino se junta com o gameta feminino e forma ali o zigoto, certo? Quando os dois se cruzam ali e aí formam ali o zigoto, nós temos a concepção. Hoje em dia tem como descobrir quando foi que isso aconteceu, o dia exato. Então é desse dia da concepção até 5 meses após o parto
que vai se dar a estabilidade da gestante, certo? E aí o que acontece? Você tem como saber qual foi o dia de concepção? Sim. Porém, você demora um pouco para saber, né? Não é assim, houve a concepção hoje, vou fazer um exame hoje e já vou saber que estou grávida. Não é assim que funciona. Então, às vezes demora 1, 2, 3 meses, eu não sei exatamente quanto tempo que a medicina está levando hoje em dia, mas demora um pouquinho. E às vezes a empregada gestante é dispensada sem que ela saiba que está grávida, o que dirá o empregador. Daí, ela, depois de dispensada, ela chega para o empregador e fala assim: empregador, você não sabia não? Mas quando você me mandou embora, meu feto já tinha 3 semanas. Aí o empregador fala: mas não foi maldade, eu já ia te mandar embora mesmo. Paciência, problema do empregador, tá? Não interessa se o empregador sabia ou não sabia que a gestante estava grávida. Aqui o critério é objetivo, concepção. Se já estava grávida, tem que voltar ao emprego. Inclusive, a súmula 244 TST, no item 1, diz o seguinte: o desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade, do artigo 10, inciso 2, letra B, do ADCT, que é onde está prevista essa estabilidade, certo? Então, mesmo que o empregador descubra bastante tempo depois, ele nem sabia que a empregada estava grávida, ele vai ter que pagar, ele vai ter que reintegrar, se for o caso, né? Mas aí você diz: Osório, você não tinha falado que a estabilidade é para que não houvesse discriminação? Nesse caso aí, o empregador não sabia que ela estava grávida, então não houve discriminação. Sim, é que no caso da gravidez, a ideia é um pouquinho mais além. Além de evitar a discriminação, a ideia do caso da gravidez é você garantir ao feto uma maior sustentabilidade. Então aqui, o entendimento que a gente tem hoje é de não só proteger a gestante, mas proteger também o feto. Por isso que pouco importa se o empregador sabia ou não que ela estava grávida. Mesmo que não seja discriminação, aqui vai prevalecer o direito do feto de contar com essa estabilidade, certo? Agora, uma coisa é a gente falar sobre estabilidade, outra coisa é a gente falar sobre reintegração. Porque a consequência da estabilidade é que se a pessoa for mandada embora sem justa causa, ela tem que retornar para o emprego, né? Porém, às vezes acontece de a pessoa ser mandada embora, por exemplo, faltando 2 meses para acabar a estabilidade. Aí ela procura um advogado, a juização uns 5 meses depois que acabou o prazo da estabilidade, né? Aí, neste caso, o advogado ele não vai pedir a reintegração dela mais. Por quê? Porque já passou mais de 5 meses depois da gravidez, depois do parto. O que ele vai pedir? Ele vai pedir o seguinte: não tinham 2 meses que ficaram para trás lá que ela foi mandada embora errado? Ele vai pedir a indenização desses 2 meses. Ou seja, o empregador vai ter que pagar na forma de indenização os salários desses 2 meses para essa empregada, que vai receber sem trabalhar, certo? Então, o item 2 da súmula 244 exemplifica isso aqui para a gente. Ó. A garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração se essa se der durante o período de estabilidade. Do contrário, ou seja, se você ajuizar a ação depois que o período de estabilidade já acabou, a garantia restringe-se aos salários e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade, né? Então, por exemplo, se eu tem 10 meses que já passou o parto, e eu vou entrar com a ação hoje, eu fui mandado embora logo depois que o parto aconteceu, eu vou pedir os direitos referentes aos 5 meses após o parto, mas eu não posso pedir para voltar para o emprego. Por quê? Porque já tem 10 meses. Eu era estável lá nos 5 primeiros meses, né? Se já tem 10, eu não sou estável mais, mas eu tenho direito à indenização substitutiva dessa reintegração. Ou seja, eu tenho direito aos 5 salários daqueles 5 meses, tenho direito a todas as vantagens que eu teria naqueles 5 meses na forma de indenização. Ok? Osório, tudo bem. Mas e se por acaso o neném nascer sem vida? Ou seja, se houver um aborto? Eu conto a estabilidade como? Porque eu já ouvi falar que esses 5 meses após o parto é para poder a gestante ficar naquele momento mais crítico, né? Que a gestante precisa ficar mais próxima do bebê e tudo mais. Mas e se por acaso houver aborto? Bom, na CLT tem um artigo 395 que ele diz que em caso de aborto não criminoso, a gestante ela pode ficar em casa durante 2 semanas recebendo por isso. Ou seja, ela vai ter um repouso remunerado de 2 semanas.
Aí o TST ele fez uma interpretação, por analogia a esse artigo, dizendo o seguinte: se houve aborto, não faz sentido dar estabilidade até 5 meses após o parto. Mas como essa gestante vai poder ficar em casa 2 semanas, eu vou esticar a estabilidade até essas 2 semanas. Né? Olha o artigo 395. Em caso de aborto não criminoso, comprovado por atestado médico oficial, a mulher terá um repouso remunerado de 2 semanas, ficando-lhe assegurado o direito de retornar à função que ocupava antes de seu afastamento. Né? Afastamento da licença maternidade, que se refere à lei. Então percebam, se houver aborto, a mulher não vai ter 5 meses após o parto de estabilidade, mas pelo menos essas 2 semanas após o aborto, ela vai ter de estabilidade. Ela não pode ser mandada embora nessas 2 semanas, sem justa causa. Ok? Outra estabilidade que nós temos também, provisória, é a estabilidade do acidentado, o empregado que se acidenta. Né? E aqui, para fins de acidente de trabalho, a gente vai observar todo o regramento da Lei 8.213 de 91, que é a Lei de Benefício Previdenciário. Tá? Vocês ainda não tiveram aula de Seguridade Social, mas eu vou adiantar algumas coisas aqui com vocês. Uma dessas coisas é a seguinte: quando você é empregado, você automaticamente vai fazer um seguro, que é um seguro obrigatório. A lei obriga você a fazer esse seguro. O nome desse seguro é INSS, né? Que é a Previdência Social. Você recolhe para a Previdência Social, mesmo que você não queira. Inclusive, isso é descontado direto na fonte, né? Ou seja, direto no seu contra-cheque já é descontado o valor do INSS. Então, perceba, no caso de você ser empregado, você tem um seguro obrigatório que a lei te dá. Mas esse seguro não vai ser só uma perda de parte do seu salário. Não, tem vantagens também. Por exemplo, naquele caso que a gente acabou de falar, a mulher que engravida, ela tem direito à licença maternidade, ela vai ficar afastada do emprego por 120 dias, pelo menos, e nesses 120 dias é o INSS que paga o salário dela. Né? O empregado, quando ele fica doente e ele fica sem poder trabalhar por mais de 15 dias, a Lei de Benefício Previdenciário diz que ele vai ser afastado. Os primeiros 15 dias, quem vai pagar por atestado é o atestado médico, né? É o empregador, mas o 16º dia em seguida, o INSS é que vai arcar com os salários dele. Lógico que não vai ser exatamente o valor do salário, mas vai ser um valor muito próximo ao valor do salário, que vai ser um valor pago na forma de benefício previdenciário, que é o auxílio-doença. Tá? Ocorre que esse auxílio-doença ele pode acontecer em casos que o empregado fica mais de 15 dias sem trabalhar por motivo de doença comum. Pode acontecer em casos que o empregado fica sem trabalhar por mais de 15 dias por motivo de um acidente que aconteceu fora do trabalho. Ou pode ser um auxílio-doença chamado de acidentário, que é aquele auxílio-doença que é pago ao empregado que fica mais de 15 dias sem poder trabalhar por força de um acidente de trabalho. E perceba, a lei de benefícios previdenciários, lá nos artigos 19, 20, 21, 22, ela tem uma gama de situações que se equiparam ao acidente de trabalho. Por exemplo, uma doença que você contraiu por causa do serviço é considerado acidente de trabalho. Uma doença que você tinha, mas que o serviço, o seu trabalho acelerou a situação dessa doença para ela ficar pior e deixar você incapaz de trabalhar, isso é equiparável ao acidente de trabalho. Então, assim, se vocês tiverem curiosidade, deem uma lidinha nesses artigos aí, é do 19 em diante, mais ou menos, da Lei de Benefícios Previdenciários, que é essa Lei 8.213 de 91, e ali vocês vão ver o que é, para esta lei, o acidente de trabalho. Tá? Sempre que o empregado estiver numa situação dessa de acidente de trabalho, tá? E que ele fique afastado por mais de 15 dias, a própria Lei 8.213, no artigo 118, vai conferir a ele 12 meses de estabilidade. Olha o artigo 118. O segurado que sofreu acidente de trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de 12 meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente. Então, só uma questãozinha aqui. O auxílio-doença acidentário é esse auxílio-doença que a pessoa recebe, que é o valor que ele vai receber para ficar em casa depois do 15º dia de afastamento. Lembrando que os 15 primeiros dias vão ser por atestado médico, o empregador vai pagar.
a partir dos 15 primeiros dias, se a pessoa precisou de ficar afastada, por exemplo, além de 15 dias, ela precisou de ficar afastada mais 3 meses, ela vai receber auxílio doença acidentário pelo INSS, que vai suprir aí o valor do salário. Nesses 3 meses, inclusive, o empregador não paga nada, quem paga tudo é o INSS. Tá? O auxílio acidente, ele é um outro tipo de benefício. Tá? Ele não é um benefício no valor de um salário, não é um benefício que pretende substituir salário. Ele é um benefício que é pago depois que já passou o acidente, se por acaso ficar alguma sequela, e o valor dele é de 50% dos benefícios normais. Então, assim, ele é só um plus, né? Por isso que ele fala ali, independente de auxílio acidente. Que o que vale mesmo é o auxílio doença acidentário, que é esse valor que o empregado vai ficar recebendo em casa, ou no hospital, dependendo de onde ele está, né? Enquanto ele não puder voltar a trabalhar. Mas para receber esse auxílio doença acidentário, ele tem que estar incapacitado por mais de 15 dias. É muito comum as pessoas confundirem, falar assim, eu tive um acidente no meu trabalho, fiquei 14 dias fora, eu tenho estabilidade de 1 ano. Não, você não tem. Para ter estabilidade de 1 ano, você tem que ter ficado afastado por mais de 15 dias. Porque é só quando você fica afastado por mais de 15 dias que você tem direito a receber auxílio doença. Né? E é só quando você recebe auxílio doença acidentário que você vai ter a estabilidade do emprego, como descreveu aí o artigo 118. Tá? A súmula 378 do TST, inclusive, trata sobre o assunto. O item 1 diz, é constitucional o artigo 118 da Lei 8.203 de 91, que assegura o direito à estabilidade provisória por período de 12 meses após a cessação do auxílio-doença ao empregado acidentado. Tá? Aí você diz assim, Osório, olhando o artigo 118, eu preciso ter recebido o auxílio-doença acidentário. Mas e se por acaso o INSS não me concedeu o auxílio-doença porque o perito disse que eu tinha como trabalhar, mas na verdade eu não tinha? Como assim, Osório, isso acontece? Acontece. Acontece às vezes de a pessoa não poder trabalhar e o perito do INSS entender que ela pode. E aí ela vai para o emprego, né? Fala assim, olha, eu fui lá no INSS e eles me recusaram, falaram que eu posso voltar a trabalhar. E aí chega no médico da empresa, o médico da empresa assim fala, não pode não. Né? Não pode não, você ainda vai ter que fazer uma outra cirurgia, esse perito do INSS não percebeu isso, não viu isso, recorre lá, tenta voltar no INSS que eles vão ter que te afastar. Eventualmente você entra com uma ação judicial para poder conseguir esse afastamento do INSS, que às vezes dá essa divergência entre os próprios médicos. Né? Daí o que acontece? O fato de você não ter conseguido o auxílio-doença no INSS, que é de uma competência diferente da Justiça do Trabalho, tá? Isso não impede você de ter a sua estabilidade. Para ter a sua estabilidade, você tem que comprovar por meio de uma perícia médica que você tinha que ficar afastado por mais de 15 dias. E só isso. Mesmo que você não tenha recebido, de fato, do INSS o auxílio-doença. Você vai ter direito, sim, à estabilidade de 1 ano. Tá? Mas tem que comprovar que você precisou estar afastado do emprego por mais de 15 dias. E que isso decorreu de um acidente de trabalho. Tá? E aí, quando eu digo acidente de trabalho, também as doenças equiparadas a acidente de trabalho entram nessa brincadeira, na forma da Lei 8.213. Tá? O item 2 da súmula 378, ele também fala a mesma coisa. Diz o seguinte, são pressupostos para a concessão da estabilidade o afastamento superior a 15 dias e a consequente percepção do auxílio-doença acidentário, salvo se constatada após a despedida doença profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de emprego. Ou seja, mesmo que depois que você foi mandado embora, só descobriu depois que você não podia trabalhar por mais de 15 dias e você, por conta disso, não recebeu o auxílio-doença acidentário, mesmo assim você vai ter direito à estabilidade. Lembrando que, nesses casos, assim como naquele da gestante, você tem 1 ano de estabilidade. Se você foi mandado embora, você tem que pedir a reintegração dentro deste 1 ano de estabilidade. Se você esperar 1 ano e meio para pedir a reintegração, não vai ser devida a reintegração. No máximo, você vai conseguir a indenização referente aos meses que você tinha estabilidade que não foram observados. Tá? Então, a estabilidade aqui do acidente de trabalho é apenas para aquelas pessoas que fiquem afastadas por mais de 15 dias, em razão de um acidente de trabalho na forma da Lei 8.213, de 91. Ok? Bom, outra estabilidade provisória que a gente tem é a do representante empregado no Conselho Curador do FGTS.
Como eu falei, nós vamos ter aula de FGTS, e na aula de FGTS vocês vão conhecer o Conselho Curador da FGTS, que é aquele conselho que vai tomar conta do dinheiro que está investido no FGTS. Né? Ele que vai dar as ordens, né? Ele que vai dar as diretrizes para a Caixa Econômica investir, deixar de investir, pagar, tudo com relação ao FGTS. E esse conselho ele é composto por vários membros. Entre eles, existem membros que são designados ali entre empregados. Né? Dentre empregados são designados alguns membros. O artigo 3º do parágrafo 9º do artigo 3º, perdão, da Lei 8.036 de 90, traz para a gente a estabilidade desses membros. Vejam, aos membros do Conselho Curador, enquanto representantes dos trabalhadores, efetivos e suplentes, é assegurada a estabilidade no emprego, da nomeação até 1 ano após o término do mandato de representação, somente podendo ser demitidos por motivo de falta grave, regularmente comprovada através de processo sindical. Beleza? Então, o representante no Conselho Curador da FGTS também é estável aí até 1 ano após o término do seu mandato. Ele não é votado, ele é nomeado, porém, desde a nomeação até 1 ano após o término do mandato, ele vai ter essa garantia, essa estabilidade. A mesma coisa vai acontecer com o representante dos empregados no Conselho Nacional da Previdência Social, que é um conselho que foi criado aí também pela Lei 8.213, a Lei de Benefícios Previdenciários, que trata de um mandato de 2 anos, né, por nomeação, né, de representante dos empregados, e esses empregados vão ficar, desde essa nomeação até 1 ano após o mandato, estáveis, certo? Vão ter também estabilidade na forma do artigo 3º, parágrafo 9º, dessa Lei 8.213 de 91. Perfeito? Parágrafo 9º não, parágrafo 7º, certo? Artigo 3º, parágrafo 7º da Lei 8.203 de 91. Bom, quase finalizando aqui, nós temos também os diretores de sociedades cooperativas de empregados. Né? Existe uma lei de 1971 que trata dessas cooperativas de empregados, que é a Lei 5.764/71. E no artigo 55 dessa lei existe a previsão de estabilidade para os diretores dessas sociedades. Tá? Inclusive, ele faz remissão aos diretores sindicais. Da mesma forma que os diretores sindicais são estáveis, também serão estáveis os diretores de sociedades cooperativas. Porém, tem uma diferença. Lá nos diretores sindicais, a estabilidade vai tanto para os titulares quanto para os suplentes. No caso dos diretores de sociedades cooperativas de empregados, aqui a gente vai ter a estabilidade apenas dos titulares e não dos suplentes. Tá? Inclusive, essa estabilidade restritiva só para os titulares já encontra, inclusive, amparo na jurisprudência do TST. Tem a orientação jurisprudencial número 253 do TST, que especifica justamente isso. Apenas os titulares serão estáveis, né? Os suplentes não. Bom, por fim, a gente finalizar aí os casos da Lei de Estabilidade Provisória, pelo menos os mais famosos, nós temos o caso do membro de comissão de conciliação prévia. Tá? Nesse caso, pessoal, comissão de conciliação prévia foi criada mais recentemente, né? Não é original da CLT, e o artigo 625b ele traz para a gente a ideia de que a constituição dessas comissões vai se dar por meio de uma composição de paridade, ou seja, vai ter o mesmo número de empregados, eleitos para o mesmo número de empregados designados pelo empregador. Por quê? A comissão de conciliação prévia era uma ideia para que as pessoas conseguissem resolver as causas trabalhistas antes mesmo de entrar na justiça. Elas seriam criadas dentro das empresas ou pelos sindicatos, ou até mesmo seriam mistas, né? Tanto sindicato quanto empresarial, eles iam fazer em conjunto, mas interempresariais, intersindicais, tem várias formas de fazer essa comissão, mas ela é uma comissão que ela tem um cunho administrativo, ela não é judicial. Ela é criada
pelos próprios empregadores, pelos próprios sindicatos, para que elas tentem fazer um acordo entre empregado e empregador quando acaba a relação de emprego. E aí, se esse acordo for realizado por meio de uma comissão de conciliação prévia, isso vira um título executivo extrajudicial. Então ele tem uma força muito grande. E aí, se você tem um título executivo extrajudicial, você não precisa se resguardar na justiça. Você pode se resguardar apenas pelo documento da comissão de conciliação prévia. Essa ideia foi tida para tentar esvaziar um pouco os processos judiciais, né? E para resolver por meio de acordo as questões trabalhistas. Daí o que acontece? Quando você tem essas comissões, para o empregado se sentir à vontade para participar dessa comissão, ele tem que se sentir representado. Daí a CLT ela diz que quando essa comissão for constituída no âmbito da empresa, ela vai ser composta aí de no mínimo 2, no máximo 10 membros, sempre em número par. Para quê? Para que metade seja de empregados eleitos pelos próprios empregados e a outra metade de empregados nomeados pelo empregador. Daí o que acontece? Os empregados nomeados pelo empregador vão atuar nessa conciliação de maneira a atender os interesses do empregador. Já os empregados eleitos pelos próprios empregados vão atuar na defesa do empregado que acabou de sair do emprego. Daí você vai ter uma grande conversa, uma grande sessão de conciliação e, se for chegar a um acordo, esse acordo vai valer como título executivo extrajudicial. A ideia é bem legal, inclusive no Brasil é muito raro de acontecer, mas onde aconteceu, existem dados estatísticos de que funciona, é muito bom mesmo. Funciona tanto para os empregados quanto para os empregadores, os dois saem felizes no fim das contas, mas infelizmente no Brasil não é adotado com tanta frequência. O fato é que desses 2 a 10 membros, metade é eleito pelos empregados, metade é designado pelo empregador. Ou seja, esses eleitos pelos empregados vão brigar pelos interesses dos empregados contrários ao do empregador. Para isso, eles precisam de estabilidade. Daí o artigo 625b, parágrafo 1º, traz para a gente o seguinte: é vedada a dispensa dos representantes dos empregados, membros da comissão de conciliação prévia, titulares e suplentes, até 1 ano após o final do mandato, salvo se cometerem falta grave nos termos da lei. Beleza? Osório, mas e se aqui 625b fala da comissão instituída no âmbito da empresa? E se for uma comissão constituída por meio sindical, né? Se for uma comissão sindical? Bom, se for por meio de sindicato, a CLT diz que essa constituição vai se dar na forma das convenções ou acordos coletivos de trabalho, tá? Daí, o entendimento que se tem na doutrina, na jurisprudência, é de que se a formação dessas comissões sindicais se der baseada no princípio de negociação e de paridade, ou seja, o mesmo número de empregados eleitos e mesmo número de pessoas designadas pelo empregador, aí a estabilidade prevista para as comissões que são realizadas no âmbito da empresa também vai aproveitar as comissões sindicais, beleza? Mas aí tem que ter paridade, tem que ter a negociação, beleza? Então, esses eram os mais famosos casos aí de estabilidade provisória. Eu deixei até no roteirinho de vocês aí uma perguntinha. E o portador de HIV? Na verdade, não só o portador de HIV. E aquele portador de doenças que são aquelas pessoas estigmatizadas, né? Aquelas pessoas que sofrem preconceito por estar com uma doença grave, né? O HIV ele foi durante muito tempo um exemplo disso. Durante muito tempo, a pessoa que era portador de HIV, se outra pessoa soubesse, ficava aquele negócio, não podia encostar, nem queria encostar, queria ficar longe, né? E aí, se o empregador descobria que o empregado tinha HIV, ele mandava esse empregado embora. Então, para evitar esse tipo de doença, de dispensa discriminatória por força de doenças, né, o TST criou a súmula 443. E essa súmula, ela faz remissão, inclusive, aos portadores de doença grave, mas ela faz remissão especificamente ao portador de vírus de HIV, né? E essa súmula diz o seguinte: presume-se discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Inválido o ato, o empregado tem direito à reintegração no emprego. Então, veja bem, Osório, então quer dizer que se a pessoa tem HIV, ela tem estabilidade? Não, não é isso, tá? Na verdade, o que essa súmula 443 quer dizer é que se você
for mandar embora um empregado que tenha esse tipo de doença, né, o portador de HIV ou uma outra doença grave que traga estigma ou preconceito, você necessariamente vai ter que comprovar o motivo. Então, por exemplo, olha, eu estou mandando essa pessoa embora aqui, não é porque ela é portador de HIV, é porque ele é um mau funcionário mesmo. Todos os funcionários produzem 10x, ele produz só X. Então, assim, existe uma presunção, mas essa presunção, obviamente, é relativa. Se você demonstrar o motivo da dispensa, você não vai ter problema com isso. Agora, se você não tiver motivo nenhum para demonstrar, fica presumido que essa dispensa é discriminatória. Essa é uma forma de você evitar que haja dispensas discriminatórias por força de doenças graves ou que tragam, né, estigma ou preconceito. Beleza? Mas isso não é uma estabilidade, que fique claro. Bom, feitas essas considerações, né, apresentados esses casos, queria fazer uma diferença com vocês, que é com relação à ideia de reintegração e readmissão. Pessoal, muita gente confunde isso, né? E vai falar reintegração e fala readmissão e vice-versa. E não são a mesma coisa, embora sejam parecidos, né? Não são a mesma coisa. Readmissão é aquele fato que acontece quando a pessoa já foi empregada em algum lugar e ela é admitida novamente para ser empregada. Ela foi readmitida, né? Na readmissão, esse hiato que aconteceu entre a saída dela e a volta é um hiato que vai ficar como um hiato mesmo. Isso não vai trazer direitos para essa pessoa, via de regra, tá? Agora, a reintegração não. A reintegração, ela normalmente vai acontecer quando houver dispensas fora da lei, né? Discriminatórias, ilegais. Como, por exemplo, acontece no caso desses estáveis, que nós já comentamos. A reintegração ela tem efeitos ex tunc, ou seja, retroage. Nesse ato que a pessoa ficou dispensada até ela ser reintegrada, esse tempo ele vai ser indenizado. Daí, o termo reintegração ele é muito mais pesado que o termo readmissão, né? A readmissão ela normalmente opera efeitos ex nunc, né? Ou seja, é só dali para frente. Ok? Então não confundam esses dois termos. Bom, Osório, tem como renunciar a alguma estabilidade? Bom, tem, né? Por exemplo, se você pedir exoneração do cargo público, isso é uma renúncia à estabilidade, né? Se eu for gestante e quero sair do emprego que eu não quero mais trabalhar, você vai poder pedir demissão. Porém, para que essa demissão surta efeito, o artigo 500 da CLT, ele coloca alguns requisitos. Por quê? Para evitar que haja coação do empregado estável a pedir demissão. Daí, o artigo 500 traz: o pedido de demissão do empregado estável só será válido quando feito com assistência do sindicato. Se não houver sindicato, perante a autoridade local competente do Ministério do Trabalho e Previdência Social, atualmente o Ministério da Economia, ou até mesmo na Justiça do Trabalho, certo? Então, se você for estável e quer pedir demissão, tem que ser junto ao sindicato ou junto ao Ministério da Economia, né, Delegacia do Trabalho mais próxima, ou na Justiça do Trabalho. Senão, esse pedido será nulo, tá? Ele não é válido. É uma forma de defender empregados estáveis de possíveis coações. Aí você vai falar assim: ah, Osório, mas a boa-fé não se presume? Ela se presume, mas a mesma lei que diz que ela se presume, que é a lei federal, né, ela também diz que neste caso a gente não presume. Então a mesma lei, a lei hierarquicamente igual, trouxe a exceção. Então a gente deixa para lá esse negócio de boa-fé nesse caso. Até porque a gente vai olhar muito histórico do direito do trabalho, né? Lembrando que a CLT ela é um decreto-lei que é recepcionado como lei federal. Assim como o Código Civil, que é de onde a gente extrai essa ideia de que a boa-fé se presume. Que é uma ideia verdadeira. Mas neste caso, não. Neste caso, a boa-fé não se presume. Ela tem que ser comprovada. Como é que eu comprovo? Fazendo a demissão junto ao sindicato. Fazendo a demissão junto à Delegacia do Trabalho mais próxima. Fazendo a demissão na Justiça do Trabalho. Beleza? Bom, Osório, então quando a pessoa estiver estável, eu não posso mandar embora. Mas uma vez que acabou a estabilidade dela, eu posso, né? Nos casos das estabilidades provisórias. Por exemplo, se já tem 6 meses após o parto, posso mandar embora, não posso? Posso. Mas e se por acaso eu quiser adiantar as coisas? Por exemplo, vamos supor que eu tenho que dar um aviso prévio de 30 dias na minha funcionária, e ela é gestante. Para eu mandar ela embora, eu tenho que dar um aviso prévio de 30 dias. Só que ela é gestante, já teve o filho,
e já está indo para o 4º mês depois do parto. Aí não é mais fácil dar o aviso prévio de uma vez, porque no 5º mês eu não posso mandar embora, né? Mas aí esse 5º mês fica como se fosse o aviso prévio, e aí depois ela já volta dispensada. Já manda embora sem justa causa, depois do 5º mês. Não, isso não pode, tá? Não pode dar aviso prévio quando a pessoa estiver com estabilidade. Você só pode dar aviso prévio depois que a estabilidade acabar. Então, por exemplo, se a pessoa, sei lá, se acidentou, entrou em benefício de doença, auxílio-doença, né? Acidentário. Saiu no benefício de auxílio-doença acidentário no dia 19/10/2019. Bom, hoje, 19/10/2020, essa pessoa não está mais estável. Beleza, hoje eu posso dar aviso prévio. Tá? No caso, a partir de amanhã, né? Eu posso dar aviso prévio. Porém, antes disso não. Aviso prévio e estabilidade não podem se cumular, tá? Um não pode acontecer durante o prazo do outro. Tem que terminar a estabilidade para depois dar o aviso prévio. Bom, outra discussão que a gente tem sobre estabilidade, e aí nós já estamos acabando, essa aula está ficando bem grande, né? Outra discussão que a gente tem sobre estabilidade é com relação aos contratos por tempo determinado. Porque, olha só, via de regra, se o contrato é por tempo determinado, aquela pessoa não tem por que ter estabilidade. Porque se ele já é por tempo determinado, quer dizer que a pessoa, quando entrou, já sabia a data que ia sair. A saída dele não é uma discriminação. Logo, via de regra, quando o contrato é por tempo determinado, a gente não tem que falar em estabilidade. Porém, em 2 casos, né, o TST excepcionou a regra, que é o caso da gestante e o caso do acidente de trabalho. Por quê? No caso da gestante, ainda que o contrato seja por tempo determinado, privilegia-se a ideia do nascituro, né? Privilegia-se a ideia de que o feto ele tem esse direito à estabilidade para que a mãe dele continue recebendo salário e ele possa ser melhor cuidado, né? O item 3 da súmula 244 traz para a gente: a empregada gestante tem direito à estabilidade provisória previsto no artigo 10, inciso 2, a linha B do ADCT, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado. Tá? Então a gestante foge dessa regra aí. Contrato por tempo determinado, via de regra, não tem estabilidade, mas a gestante vai ter. Né? O caso do acidente é parecido, não por causa de um feto, mas porque o camarada acidentado, ele vai ter um certo estigma, ele vai ter uma certa dificuldade para voltar a trabalhar. Né? Se ele precisa ficar mais de 15 dias, afastado do emprego, é óbvio que esse acidente foi feio, né? A situação dele é bem ruim. Então, no caso de acidente de trabalho, o TST, para proteger um pouco mais esse empregado, para ele não ficar ao léu depois de ter um acidente, o TST, no item 3 da súmula 378, também trouxe a previsão fora da regra, né? Exceção à regra. O empregado submetido a contrato de trabalho por tempo determinado goza da garantia provisória de emprego decorrente de acidente de trabalho previsto no artigo 118. Né? Então, assim, era por tempo determinado, mas o cara se acidentou. Mas era só 3 meses, agora ele vai ter que ficar 1 ano e 3 meses? Vai ter que ficar 1 ano e 3 meses. Tá? Aqui, na verdade, foi privilegiada a ideia do trabalhador ter tornado disponível sua própria saúde em razão do trabalho. Tanto é que tem que ser um acidente de trabalho. Né? Então, o empregador vai ter que arcar com esse custo. Beleza? Bom, o mesmo não vai acontecer, né? Ou seja, a estabilidade ela não vai subsistir nos casos em que a empresa é extinta. Ou até mesmo o estabelecimento da empresa seja extinto. Por quê? Volto a dizer, a ideia de estabilidade é não ter discriminação. Se a pessoa é mandada embora porque a empresa deu errado e o estabelecimento teve que fechar, isso não é discriminação. Né? É só uma infelicidade, né, do empresário. Então a gente tem como exemplo aqui a súmula 369, inciso 4, que fala sobre a estabilidade do diretor sindical, e também a súmula 339, inciso 2 do TST, né, que fala sobre o membro de CIPA, que são 2 casos aqui em que, em razão do fechamento da empresa, você não tem como manter estabilidade, porque esse cara não está sendo mandado embora por discriminação. Ele está sendo mandado embora porque não deu certo. Infelizmente, o negócio não deu certo. Então, não tem discriminação, não tem por que se falar em estabilidade. Né?
Olha o item 4 da súmula 369. Havendo extinção da atividade empresarial no âmbito da base territorial do sindicato, não há razão para subsistir a estabilidade, né? Então, se a atividade empresarial terminou, não tem por que ter estabilidade, porque aqui o cara não está sendo mandado embora porque está sendo discriminado, né? É porque não tem mais atividade empresarial, só por isso. Infelizmente deu errado, né? A mesma coisa para a CIPA. Olha o item 2 da súmula 339. A estabilidade provisória do cipeiro não constitui vantagem pessoal, mas garantia para as atividades dos membros da CIPA, que somente tem razão de ser quando em atividade a empresa. Extinto o estabelecimento, não se verifica a despedida arbitrária, sendo impossível a reintegração e indevida a indenização do período estabilitário. Beleza? É uma questão de lógica, né? Então, galera, basicamente o nosso assunto termina por aqui. Mas eu tenho que falar com vocês, necessariamente, do que a empresa pode fazer para mandar embora o empregado estável, né? E aí é o seguinte, vai depender de qual é a causa da estabilidade dele. Porque a gente viu que em todos esses casos, para ser mandado embora o estável, tem que ter uma falta grave, tem que ter uma motivação. Eu não posso mandar embora sem justa causa. Com justa causa, eu posso. Daí, para mandar embora por justa causa, eu preciso do aval da justiça, ou eu posso fazer isso lá no meu contador e terminar e fazer a rescisão do contrato? Bom, vai depender de qual é a estabilidade que a gente está falando. Existe um procedimento previsto na CLT, que é o inquérito judicial para apuração de falta grave. Esse inquérito judicial para apuração de falta grave é uma ação que o reclamante é o empregador e ele vai entrar com essa ação para que o juiz dê a justa causa no empregado estável, tá? Mas não é qualquer empregado estável. Essa ação ela vai ter lugar quando o estável for o estável decenal, ou seja, aquele empregado que tem mais de 10 anos de serviço na forma da CLT, antigo, né? Na forma do ordenamento antigo. Hoje em dia a gente não tem mais estáveis decenais novos, mas ainda temos aqueles com direito adquirido. Se o empregado for dirigente sindical, aí também tem que fazer um inquérito judicial para apuração de falta grave, porque a própria CLT prevê isso. Diretores de cooperativas de empregados, que são equiparados aos dirigentes sindicais, também só podem ser mandados embora por meio do inquérito judicial para apuração de falta grave, né? Ou seja, todos esses casos que eu estou listando aqui com vocês são casos que, para ser mandado embora, o juiz é que tem que determinar que ele tem que ser mandado embora. Tá? Ele não pode ser mandado embora sem a participação do juiz trabalhista. Tá? Do juízo trabalhista aqui no caso. Membros de comissão de conciliação prévia, até porque o artigo da 625, os artigos, né, 625 letrinhas lá da CLT, quando vão falar da comissão de conciliação prévia, eles falam que a falta grave tem que ser apurada na forma da lei, e a lei é a CLT, ou seja, inquérito judicial para apuração de falta grave. Membros do Conselho Nacional de Previdência Social, que também exige que seja feito por meio de inquérito judicial. E o empregado público não concursado, mas que é estável, que é aquele empregado público que não fez concurso, mas que já estava trabalhando há mais de 5 anos consecutivos, quando a Constituição foi promulgada, né, na forma do artigo 19 da DCT. Agora, tem 2 casos especiais, fora esses casos que eu falei, os outros podem ser mandados embora sem necessidade de inquérito judicial para apuração de falta grave. Ou seja, gestante, se tiver falta grave, não precisa de intervenção do juiz. Você pode mandar embora por justa causa pelo seu contador, né? Acidente de trabalho, a mesma coisa, né? A CIPA, a mesma coisa, beleza? Agora, tem 2 casos que não precisam exatamente do inquérito judicial, mas que vai precisar de uma situação específica. Os casos são o membro do Conselho Curador da FGTS, que não precisa do inquérito judicial para apuração de falta grave, porém, precisa de fazer um inquérito sindical para mandá-lo embora, né? Não vai ser na justiça, mas vai ser no sindicato. E o empregado público concursado, tá? Porque o artigo 41 da Constituição fala que o concursado, para ser mandado embora, ele vai ser mandado embora desde que haja um processo administrativo disciplinar e seja assegurada a ampla defesa. E aí o TST entende que, na forma do artigo 41, o empregado público concursado não precisa do inquérito judicial. Basta o processo administrativo em que seja assegurada a ampla defesa
para ele ser mandado embora por justa causa. Tá? Então, o empregado público que vai ter que fazer inquérito judicial é o empregado público não concursado, do ADCT. Tá? O concursado não precisa de inquérito judicial, não. Ele basta o procedimento administrativo disciplinar em que seja assegurada a ampla defesa para que ele possa ser mandado embora. Beleza? E é isso, galera. Com isso, a gente finaliza essa aulinha extra de estabilidade. Desejo a vocês uma boa tarde, boa manhã, boa noite. Não sei que horas vocês estão assistindo essa aula. E de em paz, que o Senhor vos acompanhe. Um abraço.